Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 222, a palavra do governador, capítulo 42. Então, a palavra do governador é o tema. E André começa esse capítulo da seguinte forma: para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, disse ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Então, iniciar a ser, em nosso lar, todo um preparo para socorrer aqueles recém-desencarnados que fossem conduzidos até a colônia Nosso Lar. Porque é preciso dizer que de cada 100 pessoas que desencarnam, que morrem na guerra, é preciso separar o joio do trigo, gente. Porque cada caso é um caso. Às vezes as pessoas pensam assim, porque desencarnou na guerra, morreu na guerra, né, numa guerra, 100% já são resgatados e levados para as colônias espirituais. De forma nenhuma. Seria uma ignorância imensa da nossa parte admitir que 100% são resgatados de imediato. É preciso entender que todo mundo recebe assistência. Então vamos pensar por assim, 50% são dirigidos, levados, conduzidos até as colônias espirituais. Por mérito, né? Enfim, vários fatores. 50% divide-se. 25% vai parar nas regiões umbralinas. 25% ficam presos aos corpos físicos aqui na Terra, em meio aos destroços. Então, né, não é porque desencarna. As pessoas pensam assim, porque desencarnou num desastre aéreo coletivo, né? Resgate coletivo, desencarnou, morreu 200 pessoas. Que as 200 pessoas vão parar todas lá nas colônias no plano espiritual. Não é assim, não. De jeito nenhum. Nós aqui gostaríamos que fosse dessa forma, mas não é. Cada caso é um caso. Está relacionado a vários fatores. Mérito, né, que é merecimento, fé, compreensão, resignação, aceitação, humildade, não orgulho, não egoísmo, materialismo, apego a bens materiais, apego à família. Isso aí tudo é um obstáculo no processo de libertação do indivíduo. Então é natural que 200 pessoas que desencarnam num acidente, né, aéreo, um resgate coletivo. Luiz, mas não é acidente, não é resgate coletivo? Sim, resgate coletivo, mas quem é que ali está preparado para desencarnar naquele acidente? Ninguém está preparado. Ninguém, aparentemente, ninguém está preparado. Quem sabe mesmo são os mentores espirituais. Quem está, quem não está.
Então, veja bem, 50% dos mentores pegam ali daqueles 200, levam para as colônias, porque estão mais resignados. Outros 20% eles mandam para alguns hospitais que existem nas regiões umbralinas, porque são os níveis, né, de energias compatíveis. Restante fica preso ainda às famílias aqui no corpo físico, aos bens materiais, aos destroços do avião, por um bom tempo. Dizendo isso aqui que eu estou dizendo, muitas pessoas podem pensar assim, você é que está ficando louco. Ora, se realmente isso é loucura, eu prefiro continuar louco. Eu prefiro. E prefiro desencarnar um dia louco desse jeito. Porque não é para satisfazer esse ou aquele que se encontra aqui no corpo físico imantado de vaidade, né, de outros sentimentos, que eu vou passar a mão na cabeça da pessoa e falar que é o contrário. Depois a pessoa desencarna, se vê numa situação difícil de lá, vai pensar assim, mas eu ouvi aquele sujeito falando lá que era o contrário, agora eu deparo com a situação totalmente o inverso. Então veja bem, contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pela vibração destrutiva do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa proporção, o medo. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura. Olha aqui, não sou eu que estou dizendo. É uma das nossas irmãs aqui, né, Narcisa, que está esclarecendo o André. Ela está dizendo aqui, classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura. O medo, ele excessivamente, ele é o pior inimigo da humanidade. Quantos milhões de almas aqui na Terra deixa de evoluir, deixa de crescer, justamente por trazer dentro de si o medo de investir, o medo de pelo menos tentar. Porque tem pessoas que é o seguinte, elas confessam que tem medo, mas aí você diz assim a ela, por que que você pelo menos não experimenta? Experimenta. Devagarinho. Se você perceber que realmente ao entrar na chuva você se molha, você volta para trás. Mas tem pessoas que não aceitam nem essa sugestão. Não, eu não vou investir. Eu não vou tentar. E fica ali, naquela situação. Fica ali naquela situação como se fosse uma lesma cósmica parada no tempo e achando que está evoluindo. Isso é que é triste. Um dia, conversando com vó, que está aqui presente, minha avó, né? Egoisticamente eu posso dizer minha avó, porque realmente ela foi minha avó no corpo físico, né? Vó consanguínea, né? Não é vó do coração, não, é vó consanguínea mesmo, mamãe de meu pai, que também já faleceu também, graças a Deus, está muito bem na parte espiritual.
Um dia eu peguei e falei assim para ela assim, disse para ela assim, eu falei, vó, eu não vejo a hora de desencarnar. Porque eu sou assim, sabe, gente? Eu não tenho medo da morte. Se, por exemplo, alguém chegar e falar assim, Luiz, a morte está aqui e vai te levar nesse instante. Eu falo, mas então deixa eu pôr meu corpo ali na cama. Mas por quê? Para poder não machucar o corpo. Porque esse corpo aqui é tão sagrado que eu não gostaria que ele, né, se machucasse no tombo do desprendimento, no momento da morte física. Então eu disse assim, vó, eu gostaria tanto de desencarnar naturalmente, de voltar à pátria espiritual. Ela pegou e falou para mim assim, ela foi muito sincera, ela pegou e falou para mim assim, meu filho, se você desencarnar hoje, isso está fazendo 1 ano atrás, mais ou menos. Se você desencarnar hoje, nós vamos ficar 300 anos sem se ver. 300 anos? Mas por quê? Porque você ainda não está preparado para desencarnar. Se você desencarnar hoje nas condições que você se encontra, você vai parar nas regiões umbralinas mais profundas que existe. E é natural que 300 anos nós vamos ficar sem nos ver, sem nos comunicar. Porque eu vou até você, mas você vai estar tão perdido nas imantações que você não vai sentir a minha presença. Beleza, vó, então vamos continuar trabalhando. Isso, meu filho. Quantos anos você tem, meu filho? Quando isso aconteceu, essa história. Falei, vó, eu tenho 54 anos. 54 anos, meu filho? Então, um conselho que eu te dou. Se você trabalhar dos 54 até os 90 anos, ao desencarnar, nós vamos ficar só 150 anos sem se ver. Mas por quê, vó? Se eu desencarno agora, nós vamos ficar 300 anos sem se ver. Se eu permaneço no corpo físico até os 90 anos, mesmo assim nós vamos ficar 150 anos sem nos ver. Por quê? Porque mesmo assim você ainda não se verá preparado. De uma forma ou de outra, nós vamos ficar um bom tempo sem nos reencontrar quando você desencarnar. Então você entendeu? Se eu desencarnasse há 1 ano atrás, com relação a hoje, há 1 ano atrás, ficaríamos 300 anos distante um do outro. E eu lá nas regiões umbralinas. Se eu permanecer no corpo físico até os 90, 95, 100 anos, mesmo assim, 150 anos sem nos ver. Mas graças a Deus, né, que diminuiu de 300 para 150. Não é verdade? Então vamos lá, ó. O medo, classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura. Quantas pessoas que, por medo, não conseguem viajar de avião, de navio. Tem pessoas que não conseguem dirigir moto, carro. Tem pessoas que não conseguem andar de bicicleta por medo. Então tem pessoas que não conseguem se enturmar com a humanidade por causa do medo. Então o medo é um grande inimigo nosso. Então, classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura.
por alojar-se na cidadela da alma. Porque o medo, ele encontra-se na cidadela da alma, né? Atacando as forças mais profundas. Olha que monstro terrível. Atacando as forças mais profundas nossas. Atacando nossos sentimentos, nossos desejos. A pessoa às vezes até tem vontade de ir adiante, mas aquele medo. Agora, o medo, ele se apresenta através de 1000 formas. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Tem pessoas que têm medo de ser visto em determinados lugares. Tem pessoas que têm medo de altura. Tem pessoas que não conseguem entrar num elevador e chegar até o 5º andar de um edifício. Tem pessoas que não conseguem pular de paraquedas. Eu também não consigo não, tá? Luiz, coloca esse colete aqui, coloca o paraquedas porque o avião está caindo. Então deixa ele cair. Por quê? Porque eu não vou pular de paraquedas. Que é isso, Luiz? Eu assumo o que é meu eu assumo. Agora você assume o que é teu. Não pulo mesmo. Mas eu já tenho coragem para tantas outras coisas que você nem imagina, né? Eu não tenho medo de rato, eu não tenho medo de barata, eu não tenho medo de grilo, né? Eu não tenho medo de moribundo. Aí você pode me perguntar assim: medo de barata, medo de rato. E existe pessoas que têm medo de barata, rato, grilo. Gente, eu não posso dizer o nome da pessoa, por uma questão de ética. Mas eu tenho um amigo que quando ele vê uma barata dentro da casa dele, eu presenciei isso uma vez. Nós estávamos todos sentados assim a uma mesa, né, conversando. De repente, ele subiu em cima da mesa. Mas eu pensei que ele estava morrendo, mas aconteceu algo pior depois. As pessoas ficaram apavoradas e começaram todo mundo a gritar: que é isso? Que é isso? Ele falou: uma barata embaixo da minha cadeira. Tá. Quando foi um dia, a mulher dele não tinha ninguém em casa. E no sofá onde ele estava sentado assistindo televisão, uma barata sai debaixo desse sofá e sobe pelas pernas dele adentro. Ele desmaiou e ficou desmaiado ali no sofá por alguns minutos. A família chegou e o encontrou desmaiado. Foram saber dele por que ele tinha desmaiado. Ele falou que era por causa da barata. Tem cabimento uma pessoa desmaiar por causa de uma barata? Tem sim. Não vamos ignorar o medo das pessoas, não, porque o medo dói. É doloroso, é doído. É um sentimento tão horroroso. Sabe, aquele sentimento de perda. Enfim, é triste. Então, observando meio a estranheza, continuou Narcisa. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço.
Desculpe. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia, quer dizer, o governador, né? Experimentava então a ansiedade justa. Ia ver, pela primeira vez, a meu lado, o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Então, André não estava sozinho com esse tipo de sentimento, porque havia um número muito grande de pessoas, né, nas condições dele, com aquela expectativa, né, para poder ouvir a preleção do governador. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural. Desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local, o grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministros por numerosas delegações. Olha só que maravilha. Então, nós vamos dar sequência no próximo vídeo, mas no próximo dia, o esclarecimento, a preleção, a palestra do governador.